Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da quinta temporada de um anime que segue Kazuya Kinoshita, um universitário que após um término muito doloroso, aluga uma namorada, chamada Chizuru Mizuhara. Através de um aplicativo para manter as aparências com a família, eles fingem ser um casal real, complicando a vida de ambos à medida que sentimentos verdadeiros começam a surgir, apesar de começarem com o pé esquerdo, apesar de terem começado com o pé esquerdo. E esse episódio tivemos uma situação um pouco mais complicada, que é a verdade sendo revelada. E eu estou falando de Namorada de Aluguel, então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Kazuya, no final da temporada passada, o Kazuya tinha decidido que iria confessar os seus sentimentos para Mizuhara. Só que a questão é o seguinte, a Mizuhara acaba impedindo antes que ele falasse realmente o que ele sentia por ela. E aí, como ela tinha que encontrar, ele não entendeu completamente o que estava acontecendo. Por quê? Porque a Mami estava completamente chantageando a Mizuhara. Então ela tinha chamado a Mizuhara para conversar naquele momento. E aí, naquele instante, ela simplesmente pediu desculpas e foi embora. Ele achou que ela estava completamente dizendo que não queria namorar ele, que não tinha os mesmos sentimentos. Mas eu acho que sim, eu tenho quase certeza que ela tem os mesmos sentimentos por ele, Só que, a situação acaba constrangendo, acaba deixando as coisas um pouco pior, Principalmente com a Mami envolvida, porque a gente já entende o porquê que ela tá fazendo isso. Porque ela teve uma pessoa que ela amou bastante na vida, na vida, lá tempos atrás. Só que os seus pais não aceitavam esse relacionamento, não aceitavam essa felicidade da filha. Tanto que eles ajeitaram um casamento arranjado, que é uma coisa um pouco mais antiquada, dependendo do século que você está. Por exemplo, a gente está no século XXI. Esse negócio de casamento arranjado é uma coisa cringe, eu não vou... É uma coisa um pouco mais ultrapassada, É uma coisa que, mano, agora não dá mais pra fazer isso, entendeu? Isso aí é errado, porque isso anula os sentimentos da pessoa por outra, entendeu? Não importa o seu status social, entendeu? Se você é apaixonado por uma pessoa rica e a pessoa rica também é apaixonada por você, mas seus pais não aceitam, o pai dela não aceita, aí ele arruma um casamento arranjado pra filha e tudo mais, aí dá errado. Então por isso, que eu acho muito errado essa questão de casamento arranjado, E aí, enquanto ele estava chorando, imaginando a Mizuhara com outros homens que não fossem ele, Haruka acaba ligando para ele para perguntar por que ele não tinha ido para a piscina ainda, Por quê? Porque eles tinham prometido que às 10 horas eles estariam na piscina todos lá. E que ela estava esperando por ele, mas ela estava um pouco mais animada, ele percebe isso. Ele estava no chão chorando, e com isso ele acaba indo até a piscina, mas ele parecia um pouco distraído, Ela simplesmente pula, tenta dar um susto nele, mas ele não demonstra nenhuma reação a esse susto, E aí ele acaba perguntando se a Mizuhara não estava com ela, e aí ela fica um pouco animada. Só que no celular ela também perguntou se a Mizuhara não estava com ele, Por quê? E aí quando ela percebe que a Mizuhara não estava com o Kazuya, ela fica animada, aliviada e tudo mais. Por quê? Porque isso significava que ele ainda não tinha confessado seus sentimentos a ela, entendeu? Não tinha confessado seus sentimentos a Mizuhara. E então eles começam a se divertir, mas ao ver outras pessoas felizes, falando de namorados, falando de amor e tudo mais, o Kazuya não se sentia bem. Por quê? Porque ele acabou sendo rejeitado pela mulher que ele mais ama. Antes ele gostava da Mami, só que a Mami acabou dando um pé na bunda dele, E aí ele acabou gostando da Mizuhara. E a Mami tá fazendo de tudo para afastar esses dois.
né? E aí ele acaba meio que indo lá pra baixo e chorando, né? E aí depois, quando ele sai, né, ele e seus amigos acabam, né, vendo pessoas felizes e tudo mais. Um dos amigos dele acaba reclamando de como as pessoas estão felizes. E aí naquele momento a Mizuhara começa a se aproximar. E um dos amigos dele fala que ele tem muita sorte em ter uma namorada como a Mizuhara. Por quê? Porque ela é muito bonita e tudo mais. Muitos homens que estavam ali ficavam olhando para ela, né? E aí quando ela chega mais perto, os amigos vão embora, né? Vão ali pra praça de alimentação. Ele pede para ela esquecer o que ele tinha dito antes, pela tentativa de confessar seus sentimentos, né? E ele se pergunta se ela e a Mami já tinham se acertado, se já tinham resolvido, né? Se não tinha alguma questão um pouco pendente em relação a isso, né? E a Mami tinha pedido para a própria Mizuhara não contar o que elas conversaram, né? Pediu para não contar pro Kazuya o que elas conversaram às escondidas, porque ela tinha pedido pra Mami não contar pra Nagomi e nem pro pessoal ali que ela é uma namorada de aluguel, né? Só que a Mami tinha outros planos, né? Ela leva o celular pra piscina, enrola numa toalha, mas quando ela pega a toalha que tava com o celular, ela deixa o celular um pouquinho afastada assim na brecha da parte de trás, que ela enrola, né? Ela enrola o celular ali, tem o buraco da parte da frente, né? Que é a parte da toalha, assim, e atrás. Então ela deixa para a parte de trás para justamente o celular acabar caindo no chão. E aí quando ele cai, já estava aberto no site de aluguel de namoradas com o perfil da Mizuhara aberto também. E aí quando o celular cai, a Nagomi tenta pegar, fala, ó, Mami Dono, seu celular caiu. E aí quando ela vai pegar, ela acaba vendo algo, a família do Kazuya também, os dois amigos também, a Aruka também. E aí quando a Mizuhara se aproxima, ela fica em choque. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentar dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.